Dr. Gustavo Rosa da Silva, Procurador Regional da 6ª Região. Dr. João Batista Vilela Toledo, Procurador Regional da União na 6ª Região. Dr. Daniel Lins Santos, Consultor Jurídico Substituto. E a doutora Adriane Paula Costa, Superintendente Regional da 6ª Região. Com a palavra, a doutora Adriane Paula Costa. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a todos, na pessoa do doutor Gustavo Rosa, Procurador Regional Federal da 6ª Região. Vou pedir licença a vocês, em função da minha timidez natural, para ler algumas poucas linhas, tá? Com licença. É uma honra estar diante de todos vocês para discutir um tema de extrema importância. A questão ambiental é uma das maiores preocupações de nossa época e é fundamental que estejamos unidos para encontrar soluções eficazes para enfrentar os desafios que se apresentam. A Advocacia Geral da União tem como uma das suas diretrizes a implementação do Programa de Logística e Sustentabilidade, o PLS. Assim, a Superintendência Regional de Administração da 6ª Região vem implementando desde 2015 várias ações de forma engajada, objetivando o alcance de resultados para a instituição e principalmente para a sociedade. Nesse sentido, propusemos a condução dessa palestra sobre preservação do meio ambiente ao doutor Marcelo Koch, que prontamente e de forma muito gentil nos atendeu. Agradeço a presença de todos vocês e espero que esta palestra seja inspiradora e informativa. Devemos lembrar que a preservação do meio ambiente não é apenas um dever legal, mas sim um dever moral. Muito obrigada. Com a palavra, Dr. Daniel Lins Santos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos. Vou ser breve também, gostaria de parabenizar a SAD, por essa iniciativa. Acho que o tema é relevantíssimo, é até oportuno, porque a gente sai aí de algumas semanas de extremo calor, É um final de inverno, com essa bolha de calor, essas questões climáticas à tona, E, recentemente, o secretário-geral da ONU deu uma boa notícia e uma má notícia para a sociedade mundial. A boa é que o aquecimento global acabou. E a má é que nós entramos na ebulição global, a fervura global. Assim, o aquecimento global chegou a um ponto que a gente não se fala mais em mero aquecimento, Um sociólogo alemão, Ulrich Beck, que diz que a gente vive numa sociedade de risco, Estamos cercados de riscos de diversas ordens e a questão climática é certamente uma delas. É preciso conversar sobre esse tema, Koch? Eu acho que essa iniciativa ela é muito válida e relevante por causa disso. Eu tenho a percepção de que as pessoas conversam pouco sobre esse assunto, e é preciso falar mais sobre isso. Existe uma ciência, existem estudos sólidos, robustos, que dão conta de que isso não é conto de carochinha, pelo contrário. A gente precisa atentar para essas questões. Então, parabéns, bom evento a todos e tenham uma boa tarde.
Com a palavra, doutor João Batista Vilela Toledo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria cumprimentar aqui os colegas, doutor Marcelo, que vai fazer uma exposição, doutor Gustavo, doutor Daniel, e queria parabenizar a SAD, na pessoa da Adriane, por trazer esse assunto que é tão relevante para a sociedade. A gente vive numa era de extremos, que não há mais espaço para a gente negar a atuação do homem, a consequência no meio ambiente. A gente está vendo secas históricas no norte, alagamentos históricos no sul. Então, eu vejo medidas como essa, trazer o debate para cá, trazer a conversa. Mas não apenas isso. A coleta seletiva, a coleta de guimba, de cigarro, de bateria, o convite para a visita do lixão, por exemplo. Tudo isso é uma forma de dar concretude àquela norma do artigo 225 da Constituição, que diz que todos nós temos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas, por outro lado, é dever do poder público e de toda a coletividade preservá-lo. Então, parabenizo de novo a doutora Adriane aqui pela medida e eu tenho certeza que todos que estão aqui participando vão sair da palestra do doutor Marcelo melhor do que chegaram. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Gustavo Rosa da Silva. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito a Adriane pelo convite. Parabenizar a SAD por essa iniciativa. Os colegas já colocaram muito bem, né, a importância desse tipo de reunião, de estarmos discutindo esse tema tão caro para todos. E quero falar um pouco agora do nosso palestrante, Marcelo Koch. Assim, eu tive o prazer, estou na chefia há 5 anos e enfrentamos ali em conjunto, entre aspas, assim, né, o Marcelo sempre conduzindo boa parte de Mariana e também, infelizmente, a tragédia de Brumadinho. Foi logo no meu primeiro mês de gestão e, sem dúvida, Marcelo foi uma pessoa muito importante, assim, para toda a administração federal. São poucas pessoas, são aqueles heróis que não usam capa, mas a atuação deles, tanto no IAJ, né, que hoje a gente conseguiu estruturar de uma forma que, se Deus quiser, vai andar bem, que é relacionada à tragédia de Mariana. Nós estamos com 4 colegas, assim, de excelência, para a gente conseguir continuar fazendo aquilo que o Marcelo Koch fazia sozinho no passado. Então, a dificuldade que ele enfrentou e enfrentou com maestria. Quero deixar de público aqui meus parabéns e falar que aprendi muito com ele. Em relação a Adriane e a SAD, e estava refletindo aqui como é que é bom a gente ter alternância, né? E até comigo, que veio da segunda chefia, porque a gente vivia com o Rodrigo e achava que estava tudo ótimo, que era excelente, e a Adriane enfrentou um desafio muito grande de substituir o Rodrigo, que é uma pessoa extremamente competente e querido por todos, e a Adriane tem feito um papel também maravilhoso, um papel de unificação de todos aqui no prédio. Graças a Deus a gente convive em uma unidade da AGU, que todas as carreiras se respeitam, trabalham em conjunto, e acho que a Adriane tem vindo aí para fazer esse amálgama perfeito dessa relação aqui dentro. Então, parabéns para você, parabéns pela iniciativa. E agora, sem mais delongas, gostaria de ouvir o Koch, né? Para não perder esse tempo. E, assim, saibam todos que estão diante de um dos maiores especialistas em direito ambiental do país. Às vezes eu me pergunto, assim, o que ele está fazendo iniciativa pública ainda? Porque quando a gente vai debater com algumas pessoas, e já tive esse prazer de debater com ele, com grandes escritores, assim, é muito respeitado. É um prazer dividir o flow aqui com você, viu, Marcelo? Essa mesa de abertura, agradecemos a participação das autoridades e convidamos para ocupar esses lugares à frente do auditório. Para fazer sua apresentação, cujo tema é Preservação do Meio Ambiente, Direito Ambiental e Catástrofes Ambientais na Era do Constitucionalismo Global, convidamos o Procurador Federal, Dr. Marcelo Koch. O Marcelo possui graduação em Direito pela UFMG, especialista em Direito em Processo Constitucional, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-doutor em Direito Público Ambiental pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, professor de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara
professor de mestrado e doutorado da Dom Maior da Câmara, ex-professor de pós-graduação da PUC-MG, professor colaborador da Escola de Advocacia Geral da União, membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, membro da Academia Latino-Americana de Direito Ambiental, membro da UBA, membro da IBEC, coordenador dos Centros de Estudos da ANAF e coordenador nacional de Assuntos Estratégicos e Responsabilidade Civil da Procuradoria Federal especializada junto ao IBAMA. Com a palavra, Dr. Marcelo Coque. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar com vocês. Agradeço a SAD, agradeço a todos os colegas e amigos. Agradeço a Daniel, a doutor Pineda, a doutora Adriana pela receptividade. Meu grande amigo Gustavo pelas palavras. E não se iludam, porque às vezes as palavras dos amigos exageram. Bem, ponto inicial que eu trago para a gente poder debater é o nosso próprio ambiente de diálogo. Então, vou falar cerca de 30 minutos, depois sintam-se à vontade para questões, para interlocuções, para debates como um todo. A estrutura do diálogo, ela se faz muito mais de forma interativa do que um monólogo. Então, sintam-se o tempo inteiro já provocados para uma articulação de debate. Para eu poder passar um slide. Eu vou passando, você vai falando. Pode ir para o primeiro, então, para a gente ver. Isso. Eu sempre digo que o principal início de qualquer palestra ou de qualquer debate é situar aquele que esteja dentro da interlocução para que ele dê sequência na aprendizagem, para que ele dê sequência na articulação, para que a pessoa possa ter sequência sobre o próprio assunto. Então, eu coloco aqui o meu ponto inicial de diálogo. Os senhores verificam ali que a gente parte de alguns autores, nos quais eu destaco o Ger Sussman e destaco também o Daniel Fábio. A minha metodologia de exposição é crítico-propositivo. O que significa isso? Nós vamos articular uma crítica, nós vamos desenvolver um painel geral de análise da conjuntura. E a partir dessa análise, nós vamos propor mecanismos de se pensar o mundo e mecanismos de articulação para projeção de uma nova realidade. Isso vai se pautar, vai se guiar por uma lógica primordial, que é uma lógica interativa e concretizadora da realidade. Para que isso fique bem próximo de todos, o próximo slide vai nos ajudar. Se nós pegarmos a estrutura da teoria da justiça, quando eu vou falar nesses primeiros minutos, vai servir para todas as áreas jurídicas, todas, e também para as áreas sociais como um todo, nós estamos imersos em uma estrutura linguística, em uma estrutura de pensamento do mundo. As pessoas podem até inventar palavras, mas as palavras são inventadas com letras já existentes. Nós temos por trás daquilo que pensamos uma série de panoramas, de panos de fundo, nos quais nos forjam o conhecimento. O nosso conhecimento, portanto, a nossa forma de pensar, não vem de nós, estritamente. A nossa forma de pensar vem de um passado que constrói realidades e de ideias que permeiam essas conjunturas. Dentro dessas ideias, todos nós temos sensos de justiça, sensos de dever e não dever. Dentro desse senso, dentro dessa formação de pensamento, nós vamos ter
duas ramificações primordiais dentro da estrutura mundial. Observe que eu não estou dizendo só ocidental. Mundial de percepção do mundo. A primeira delas diz respeito ao transcendentalismo. A fixação de instituições ou de matrizes voltadas para a perfeição. Grande parte da nossa vida, nós somos criados, nós somos ensinados a ter expectativas de perfeição. Nós somos ensinados, nós somos guiados a ter uma lógica de institucionalização de algo que seja justo em um plano abstrato. E aí, vou pegar uma parte para isso ficar concretizado. Geralmente, qual que é o tema de festa infantil feminina? Das meninas mesmo. Princesa. Princesa, né? Princesa. Eu me lembro, a primeira vez que a minha filha chegou, ela devia ter uns 4, 5 anos, com o livrinho da Branca de Neve vinda da escola. Na hora que ela veio com a Branca de Neve, eu tiro e jogo no chão e falo, não leia isso. Esse livro é perigoso. A Branca de Neve é perigosa demais. Eu falei, você não tem idade para ler a Branca de Neve ainda. Você não pode. Existem teses de doutorado a respeito da Branca de Neve. Aí todo mundo, que isso? É a Branca de Neve. Ah, como é a Branca de Neve, gente? Eu não estou dizendo as novas versões. Estou dizendo a versão clássica da Branca de Neve. Como que é a Branca de Neve? É uma lânguida tapada, não é mesmo? Oh, passarinho! Oh, ela não dá conta da vida. Ela não dá conta da vida. A Branca de Neve precisa de 7 homens pequenos. E olhem simbologia mítica, 7 é o número do infinito. Tá? Dentro da antiguidade, da Idade Média. Com diferentes personalidades. Quaisquer homens, com quaisquer personalidades, são a elas superiores. E qual que é a solução de qualquer problema que a Branca de Neve venha enfrentar na vida? Quem vai trazer a solução? É o príncipe. É o príncipe. E aí, a gente tem uma outra mulher na história. É uma mulher altiva. É uma mulher que bate o olho no espelho. É uma mulher que olha no espelho e diz, eu sou bonita, eu posso, eu tenho personalidade para resolver as coisas. E essa mulher é quem? Essa mulher é a bruxa. Essa mulher é a bruxa. E as meninas crescem querendo ser as princesas. E aí elas crescem esperando o príncipe. Só que depois que elas crescem, elas encontram com a gente. Eu falei, não, você não fez aquilo e tudo. Oh, peraí, você cresceu esperando um príncipe. Você cresceu dentro do transcendentalismo de expectativas. Você tinha um ideal, e o ideal é o teu parâmetro de avaliação. Aquilo que é devido ou não de acordo com o ideal. A lógica do ideal é que persevera. Nós construímos mentalidades de pessoas que esperam a perfeição como um todo. Nós construímos, desde cedo, uma imagem centrada em um autor que todos, mesmo aqueles que não leram, sabem quem é, que é o Kant. Nós crescemos sob um ideário de imperativo categórico na vida. Nós esperamos sempre uma conformação de instituições ideais, de estruturas ideais, de conformações ideais, e se a idealidade não está correspondendo, aquilo nos deixa em infelicidade, ou nós vemos tudo de forma desesperançada. Em face dessa transcendência, nós temos outra matriz que diz respeito
a lógica do pensamento de um ideal de justiça. E é ligada a uma base comparativista. A base comparativista, por incrível que pareça, ela vai emergindo cada vez mais na vida da gente à medida que a gente vai amadurecendo. Leituras, por vezes, tal como a leitura social aplicada, que a gente pega em Adam Smith, que vai se perenizando e se amarrando dentro da sociedade, mesmo aqueles que não leram Adam Smith, tem Adam Smith dentro de si, configuram que você não pode analisar a realidade com base em planos ideais. O que nos revolta de verdade não é a injustiça em patamar abstrato. São os arranjos de injustiça que saem de um limite de tolerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu posso estar andando aqui na rua na hora que eu estou indo almoçar. Se tiver 3 cachorros de rua, embora eu não quisesse que tivesse cachorro de rua, embora vocês não quisessem que tivesse cachorros de rua, mas vocês visualizam aquilo como algo que não está dentro do ideário de como deveria ser o mundo. Mas aquilo não te implica em uma insurreição. E se vier alguém fazendo uma super campanha para acabar com todos os cachorros de rua em Belo Horizonte, a gente vai achar legal, mas a gente vai olhar e falar kantiano. Kantiano. Entretanto, se aparecer alguém batendo em um cachorro de rua, espancando um cachorro de rua, a gente vai ficar indignado. A gente vai tomar providência. Porque é o arranjo concreto de justiça ou injustiça que nos estimula ao pensamento. A base transcendental não mobiliza a sociedade em escala prática. O que vai mobilizar são os arranjos de injustiça. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Próximo slide, por gentileza. E aqui eu vou propor, para que isso fique concentrado e concretizado na mente de vocês, uma lógica expressa por um autor paquistanês, que depois se radicou na Inglaterra, que é o Amartya Sen, um livro fantástico sobre a ideia de justiça. E aí eu vou propor a seguinte lógica para vocês tentarem se identificar quem que vocês são mais no conflito dessas 3 crianças. Havia 3 crianças. As 3 crianças estavam brigando por uma flauta. Estavam discutindo entre si. E alguém tinha que ficar com uma flauta. Problema concreto. Eu tenho 3 crianças brigando por uma flauta. Vocês vão escolher, dentro da minha expressão, com quem vocês concordam com o argumento em termos de justiça. O primeiro menino diz o seguinte: entre as 3 crianças aqui, eu sou a mais talentosa. Eu sou o que toca melhor flauta. Eu produzo a maior proporção de felicidade coletiva tocando flauta. John Stuart Mill. Utilitarismo. As pessoas vão me escutar tocando flauta. Portanto, eu tenho que ficar com a flauta. Eu vou proporcionar o melhor e o maior bem coletivo tocando a flauta. O argumento é justo? A gente concordaria, né? Olha, eu acho. É um argumento justo, sem dúvida. E as outras 2 crianças dizem: nós concordamos. Sem dúvida, ele é o que melhor toca flauta. Vem a segunda criança agora e apresenta o argumento para vocês. Eu não sou aquele que melhor toca flauta, mas eu toco flauta e eu sou aquele que tem menor condição econômica. Eu sou o mais pobre de nós 3. E a flauta é o meu ganha-pão. Eu toco flauta e com o dinheiro que eu ganho tocando flauta, eu vou poder, no futuro,
dar uma melhor condição de vida para os meus filhos. Embora a flauta não seja minha, embora eu não seja o melhor tocador de flauta, a flauta significa para mim redistribuição de renda. Teoria redistributiva dos bens materiais. Portanto, sou eu que tenho que ficar com a flauta. Porque se eu ficar com a flauta, o bem comum advindo da utilização da flauta sob um patamar material é aquele que a sociedade almeja e aquele que vai mudar a minha vida dos meus descendentes. É um argumento justo? É um argumento justo. Vem o terceiro. E o terceiro diz: verdade, ele é o mais pobre. Verdade, ela é a que toca melhor. Só que eu que mandei fazer a flauta. O dinheiro é meu. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu comprei a flauta a partir de tudo aquilo que eu puxei para que a flauta fosse feita. E aí fizeram a flauta. E agora eu quero colocar a flauta enfeitando a minha estante. Você não toca a flauta? Não. Mas se você não toca a flauta, e daí que eu não toco a flauta é minha. O dinheiro é meu. Se eu quiser ter uma obra de arte e ficar lá dentro da minha casa, para que vai lá para ele falar? E eu comprei. Essa terceira argumentação é ligada a um pensamento libertário / neoliberal. Todos nós nessa sala, vamos ter um pouquinho de cada uma dessas três estruturas de pensamento. Todos três. Às vezes você vai mais para um lado, às vezes você vai mais para o outro. Às vezes você fica em um terceiro nível de argumentação. Só que em todas as vezes vocês vão ter uma dificuldade geral de simplesmente dizer que abstratamente alguém tem razão. E é muito possível que qualquer solução que vocês desenhem na mente para esse problema saia da perspectiva geral e venha da perspectiva concreta. Vocês abandonam o transcendentalismo e vêm para a concretização. A ideia transcendental não produz efetividade. Ela é admirável. Ela é admirável tal como esse próximo slide, por gentileza. Por esse slide que agora está com vocês. Tentem se imaginar com 17 anos, à procura da pessoa amada. Ou vocês encontram uma pessoa de 17 anos que diz que está procurando a pessoa amada. E aí, ela chega e diz para vocês: nossa, eu estou atrás de alguém. Você pergunta como? Como que é a pessoa que você imagina? Eu quero alguém bonita, inteligente. Eu quero alguém simpático, que gosta das músicas que eu escuto, que gosta de os lugares que eu vou, que faça academia, que faça isso, que faça aquilo. Você vai olhando e fala: nossa, kantiana, hein? Kantiana, tá? Que é tudo no ideal. Aí depois você encontra com alguém de 40 anos que está atrás da pessoa amada de novo. Aí você pergunta: o que você espera? E ela te responde, a pessoa te responde: olha, o meu principal requisito é que não seja doido. Não sendo doido, mas não sendo doido, abaixo dos 40 já é uma virtude enorme, não é mesmo, gente? É uma virtude enorme. É uma virtude enorme, tá? Aí você encontra com alguém que é alguém comparativista e sincero. Aí você pergunta: nossa, você está com a pessoa tal e tudo, por quê? Aposto foi o quê? Foi química? Foi paixão à primeira vista? O que te envolveu? Aí a pessoa vai te responder: foi a melhor coisa que eu consegui. Melhor papel. A minha conjuntura e tudo, tive muito problema ali, assim, tem problema em tudo, nossa. Domingo de manhã chega de cueca lá na cozinha, assim, se coçando todo e pergunta: e aí, o que tem de café da manhã? Olha e fala: tá bom, fazer o quê? Fazer o quê? Vou fazer o quê? Porque de toda a vivência, o transcendentalismo não se mostrou factível mais. O transcendentalismo
produz uma série de expectativas, e se essas expectativas forem perseguidas a vida inteira, provavelmente aquela pessoa de 17, que com 40 ainda mantém a mesma perspectiva dos 17, vai ficar procurando alguém eternamente. E não vai encontrar. E vai ficar colocando defeito no mundo eternamente. O transcendentalismo nos joga para uma situação depressiva, porque nós esperamos a perfeição. O transcendentalismo nos joga na inércia, porque ao invés de atacar arranjos sociais, nós vamos tentar mudar o universo de uma vez só. E mudar o universo de uma vez só é inviável. É muito mais fácil proibir a violência contra um animal do que tirar todos os cachorros de rua instantaneamente de Belo Horizonte. Próximo, gentileza. Dentro dessa lógica, nós vamos ter, agora, dentro da teoria geral da justiça, indo para a seara ambiental, algo também similar. Nós vamos ter uma série de desenhos e proposições de expectativa que são totalmente abstratas à lógica do realizável, à lógica do factível. E aí chega alguém e diz: a nova Green City, a nova sustentabilidade, e faz um desenho ali de um prédio, entre outros prédios, cheio de árvore, tudo, e a gente vê aquilo e como vai ser, e lá na Europa, e a gente vê lá aquela cidade e tudo, e na hora que a gente olha, descendo as ruas de Belo Horizonte, vê a comunidade na Serra. Imaginar que instantaneamente propostas ou quaisquer proposições sejam implementadas de forma instantânea é acreditar no kantianismo. É deixar de focar arranjos estruturais específicos para serem corrigidos e começar a focar um transcendentalismo institucional que simplesmente desconsidere a capacidade das pessoas de alteração do mundo. E o Sen fala, a Amartya Sen, que liberdade é a realização das nossas capacidades. Portanto, aquele indivíduo que, com 30, 40 anos, vai aprender a nadar e exerce a sua plena capacidade aprendendo a nadar com 30 e 40 anos, vai se sentir muito mais livre e realizado, por vezes, do que o quarto colocado na Olimpíada, na prova de natação. Eu não posso analisar as coisas de forma abstrata. A concretude dos arranjos de justiça nos leva a tematizar no Brasil não aquela cidade da esquerda, mas sim o enfrentamento dos desafios da direita. Desafios da direita que levam a pressões vindas de catástrofes ambientais que são coligadas a estruturas em si de injustiça ambiental. O que é injustiça ambiental? Injustiça ambiental é quando um agrupamento de pessoas começa a sofrer as consequências ambientais de um ato que não foi em maior medida delas. Nós vamos ver que a África vai sofrer intensamente com as mudanças climáticas. Só que a África não contribui praticamente nada com a geração de gases de efeito estufa. E aí, a gente vai ter o próximo slide. No próximo slide, nós vamos mudar o nosso conceito de desastre. Quando a gente fala em desastre, geralmente, as pessoas tendem a pensar Mariana, Brumadinho, como bem disse Gustavo, tendem a pensar uma grande inundação. Só que uma onda ferrenha de calor é um desastre, porque desastre significa consequências de dano ambiental que desestabilizem as estruturas de resposta social. E aí a gente teve uma grande onda de calor, estamos tendo uma grande onda de calor nas últimas semanas.
Quem aqui conhece alguém do prédio ou da família que comprou ar-condicionado nesse período? Olha, teve muita gente que comprou. Agora, quem já tinha, ficou ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E as pessoas falam dentro dos pequenos núcleos de classe média e de classe alta, nossa, tem jeito de trabalhar fora do ar-condicionado, não. Não tem jeito de viver fora do ar-condicionado. Só que existem pessoas que não vão estar olhando o ar-condicionado. Você vai ter do lado esquerdo pessoas que vão estar demandando energia, porque o ar-condicionado consome energia, que vão estar demandando um ar-condicionado para poder ficar aos 20 e poucos graus, tal como a gente está aqui. Só que tem outro que está ali, ó, com a telha de amianto. Na hora que ele está com a telha de amianto, o calor, por vezes, fica insuportável. E o calor ficando insuportável, se muitas vezes ele tem um ar-condicionado, ele tem um ventilador em casa. Isso é injustiça ambiental. A injustiça ambiental tem que ser identificada naquelas minúcias que levam a uma sobrecarga de custo para aquele que não contribuiu em exata medida para com o ônus. E daí vem algo que as pessoas geralmente não atrelam. O problema ambiental do calor vai gerar uma série de impactos dentro do Estado. A catástrofe vai se produzir dentro da matriz pública, porque mais pessoas vão precisar de atendimento médico. A produtividade cai. Alguns lugares nos Estados Unidos, pessoal, nós estamos tendo canos que ficam abaixo do asfalto, fundindo ou furando pelo calor. Então, ele está no nível superficial, o asfalto ficou tão quente que danificou o cano. A proporção da catástrofe é posta em releitura. Se a proporção da catástrofe é posta em releitura, nós vamos ter que analisar as mudanças climáticas e aquilo que imprime de efeito no dano ambiental, não em abstrato, mas em concreto. E analisando em concreto, vai nos demandar análise de mudança de fonte energética. Todo mundo ouviu falar de transição energética. Discursos belíssimos de transição energética. Discursos belíssimos para dizer que temos que mudar a nossa matriz energética. Temos que sair da matriz do petróleo e irmos para uma matriz centrada na energia solar, por exemplo. Só que na hora que se analisa em caráter concreto, nós vamos identificar, pode passar para isso, por gentileza. Nós vamos identificar mais que, embora o decrescimento do nosso modelo estrutural seja aconselhável, nós ainda vivemos no estímulo de petróleo. Aí alguém vê a frase ali, decrescimento. Você quer que a gente cresça menos? Mas crescendo menos vai ter menos emprego? Não. Decrescimento dentro do modelo estrutural que nós vivemos. Qual que é a nossa principal avaliação para ver se a sociedade está crescendo, entre aspas, dentro do nosso padrão de capital atual, dentro de um capitalismo exploratório e não de um capitalismo verde? Como que a gente analisa no final do mês, se o Brasil, no final do ano, se o Brasil foi bem, se o Brasil cresceu? Com qual índice? PIB, Produto Interno Bruto, não é? Então, vou propor para vocês o seguinte pensamento. Se o apartamento de alguém fica em frente a uma pizzaria, um bar, e tem lá uma barulheira do caramba, poluição acústica a perder de vista. E essa pessoa, sofrendo da poluição, vai lá e paga 3, 4 mil reais para colocar uma janela acústica. Alguém que tem janela acústica em casa? Caro janela acústica, né? Janela acústica é caro. Ela contribui para o PIB? Ela contribui para o PIB. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, algo que é feito em face de um dano contribui para o PIB? Contribui para o PIB. Se várias pessoas ficam doentes porque consumiram produto X e vão ser atendidas no hospital, o hospital vai gerar lá, seja para o convênio, seja particular, para pagar e tudo pelo tratamento dessas pessoas
que foram acometidas de intoxicação, de qualquer tipo de contaminação. Isso contribui para o PIB? Contribui para o PIB. Então, o PIB pode crescer a partir daquilo que é negativo para a gente? Pode. Se alguém vai lá e bate no carro de outra pessoa, e essa outra pessoa tem que consertar todo o carro, as peças que foram feitas para consertar o carro vão estar contribuindo para o PIB. A nossa lógica do PIB não é uma lógica racional. Tanto que hoje se propõe o PIB verde, ou índices de sustentabilidade. A avaliação em si do crescimento é uma avaliação imediata que não leva em conta acordos globais que levem a passivos ambientais. É como se eu estivesse dizendo para vocês o seguinte: alguém que achou no quintal dele meia dúzia de minério de ferro. E aí fez um buraco gigantesco e vendeu minério de ferro, sei lá, por R$5.000. Só que para poder tampar o buraco depois, vai gastar 10. Essa conta não é feita. Os 5.000 entram no PIB agora. Em outras palavras, o decrescimento, e a gente vai ter uma série de autores muito interessantes. Esse aqui, por exemplo, é o autor romeno, tá? Jordanesco, Arruja, e a lógica é a lógica do decrescimento. Uma lógica do decrescimento para sair da estrutura do petróleo para a estrutura de tecnologia verde. E aí, passo por gentileza para chegar no próximo. Vai aparecer devagarzinho ali, para os autores, Latouche também. Pode ir, por gentileza. E aí, observem ali que o Altvater, um autor alemão, chega e nos diz: o fim do capitalismo. O fim do capitalismo, como nós o conhecemos. E aqui há uma crítica que nós voltamos para o nosso ponto de partida. Porque as pessoas tendem a falar o capitalismo. Não existe o capitalismo. Existem os capitalismos. Nós temos os capitalismos. Nós temos o capitalismo exploratório. Ninguém é a favor do capitalismo exploratório. Mas nós temos um capitalismo verde. Ou um capitalismo de economia verde. Quando se critica o capitalismo, nós temos que despolitizar, porque as pessoas imaginam que uma crítica ao capitalismo é dizer que o indivíduo agora é comunista. E o direito ambiental vem sofrendo com uma cisão que se imagina que tutela ambiental é tutela enquanto valor de esquerda. Isso nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Para que vocês tenham noção, quem inicia a tutela ambiental são os conservadores na Inglaterra e na França, porque eles precisavam conservar o ambiente no qual eles viviam. Portanto, não importa se você é de direita, esquerda, de centro, de cima, de baixo, não importa. A questão ambiental ela está para além dessas matérias. O que se leva em conta não é a crítica a um capitalismo abstrato, porque a gente vira kantiano. A crítica é o arranjo de construção econômica que gere mais prejuízos do que benefícios. Via de consequência, na hora que a gente olha, na hora que a gente olha, as construções reais vão se enfatizar em choque com os discursos abstratos. Como vocês bem disseram, como os colegas bem disseram, estamos em uma época de ebulição. Os discursos na ONU, os discursos no Brasil, os discursos em vários países são centrados em combate de energia fóssil. Entretanto, nós tivemos aumento de subsídio para os combustíveis fósseis. E o aumento de aumento de subsídio para combustível fóssil desestimula outras fontes energéticas. Quando nós pensamos numa efetiva estrutura de combate às mudanças climáticas, às catástrofes climáticas, o revigorar e o mudar da estrutura energética vai demandar
que nós adotemos uma nova estratégia, inclusive prevista dentro do Acordo de Paris. E dentro do Acordo de Paris, nós vamos ter uma previsão expressa de descentralização da produção da energia. Alguém aqui do norte de Minas? Ou tem parentes lá? Olha, quando vai para Montes Claros, minha filha estuda lá em Montes Claros, tem um ditado lá que, eu não sei se todo mundo já escutou, que na região lá eles falam que é um sol para cada um. Porque é tão quente, cada um tem um sol. O que vocês acham que a região do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, pode produzir em larga medida hoje para Minas Gerais inteira? Energia solar. Não é energia solar? Muda a estrutura toda. Perfeito. Muda a estrutura toda, claro. Perfeito. Não tinha nada, e agora? Perfeito. Seria... Exatamente. Então, dentro dessa lógica estrutural, nós vamos ter reversões de pensamento para a produção energética. Portanto, o subsídio não tinha que estar no combustível fóssil, o subsídio tem que estar na energia limpa. E se o subsídio não tiver energia limpa, quem mais vai gastar com as catástrofes climáticas é o Estado. Portanto, vai aumentar o custo com o SUS, vai aumentar o custo em termos de obras emergenciais. Os colegas da PU vão toda hora receber um processo lá dizendo que tem que fazer obra de emergência. Efeito climático. Não é centrado no direito ambiental. Quem trabalha no previdenciário vai estar recebendo mais processos, porque o número de doenças ligadas ao clima vai aumentar. A produtividade das empresas privadas vai cair. Quem trabalha com coleta de lixo hoje, imaginem, as pessoas que trabalham com coleta de lixo, com aquela roupa toda para se proteger, andando no caminhão ao sol de meio-dia. A tendência dessa pessoa adoecer é muito maior. Mas há dados que indicam que as pessoas ficam nervosas com muito calor. Então elas explodem mais facilmente. A gente vai ter aumento de conflito familiar por causa do calor. Mas vai ter aumento, principalmente quando há uma inacessibilidade a fontes, por exemplo, de gás natural para a cozinha, há um aumento de queimaduras das mulheres. Aqui tem a ver uma coisa com a outra. Se o gás fica muito caro, o que famílias mais pobres utilizam para cozinhar? Lenha, com que elas acendem a lenha? Álcool. Portanto, os problemas energéticos não são estritamente fechados no meio ambiente. Eles são transversais para todas as áreas. E aí vem algo interessantíssimo, e aqui eu já vou caminhando para o encerramento. Se eu preciso de fomentar todas essas estruturas, eu preciso de colocar os mecanismos tecnológicos em implementação. E aí nós precisamos de transferência tecnológica. Aquele desenho lá na frente na Europa não pode ficar só na Europa em termos de tecnologia. Os países centrais precisam transferir tecnologia. E essa é a matriz do Acordo de Paris. Transferência de tecnologia. Sem transferência de tecnologia, não há combate efetivo em face do risco ambiental. Não há. Ninguém vai imaginar que uma família que está em necessidade, praticamente passando fome, vai deixar de desmatar para conseguir o dinheiro no dia seguinte almoçar, imaginando que a tarefa dela é proteger as gerações futuras. Ela não é kantiana. Ela vai pensar nos acordos de justiça dentro daquela comparação do caso concreto. E dentro dessa estimativa, já encerrando, convido vocês a olharem o filme, a verem o filme. Passa até o filme, por gentileza. Pode ir, escritor, eu já falo. Isso. Tá? Já viram esse filme do menino do Movimento? Tá? Lindo demais o filme. Isso mostra o quanto a privação de tecnologia afugenta as pessoas. Para quem não viu, está na Netflix. Também está dentro do YouTube, para quem não tem a Netflix. Em síntese, vou fazer só uma sinopse para vocês.
É um menino que queria estudar de todas as formas. A família não tinha como dar estrutura para ele. Ele ficou indo na biblioteca, aprendeu a fazer um dínamo de energia. A região da África onde ele vive, tinha grandes tempestades, mas depois grandes secas no restante do ano. E as famílias passavam fome. Qual a ideia que ele teve? Singela a ideia que ele teve. Poço artesiano, bombeamento de água para tirar água durante o período da chuva e poder ter plantação o ano inteiro. Isso é tão fantástico, ao mesmo tempo tão sofrível, porque ele teve que pegar isso, ter ideia, desmontar a biblioteca da bicicleta dele, para poder montar o dínamo e a bomba d'água. Singelas ideias de transferência de tecnologia. Os países centrais não poderiam fazer isso. Nós não poderíamos transferir esse tipo de tecnologia mesmo aqui no Brasil, entre São Paulo e Nordeste. E aí vem falas que dizem que o principal desafio é um desafio de reestruturação de cultura, de perspectiva. Nós deixarmos de sermos kantianos, de imaginarmos a perfeição, de queremos mudar tudo instantaneamente e nos preocuparmos com arranjos de injustiça a serem corrigidos. Porque ninguém corrige o mundo de uma vez. São os arranjos de injustiça que possam ser corrigidos e ultrapassados. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para o nosso debate. Obrigado. Eu vou tomar liberdade de fazer um comentário. Eu moro em Belo Horizonte há 25 anos. Belo Horizonte tem a característica de ter residências no centro da cidade, diferente do Rio de Janeiro, de onde eu vim. E me chamava a atenção que era fácil você identificar um prédio residencial ou comercial. Os prédios comerciais têm ar-condicionado. Os residenciais não tinham. E hoje a gente já teve que passar a comprar ar-condicionado. Há 20 anos, essa pergunta não teria resposta. Né? As residências não tinham isso. Então, os impactos são muito perceptíveis. Mais alguém deseja falar alguma coisa? Então, Vou repetir aqui. É uma dúvida de brasileiro, né? De cantista, talvez. Existe algum órgão, alguma frente que esteja preocupada com isso que você falou? Com, sei lá, catalisar recursos, investir em alguma coisa em prol, né, lá do Nordeste, mesmo daqui da nossa região, lá, como você citou, do Vale de Jequitinhonha, tão pobre, existe? Já tem alguém fomentando isso? Existe, a gente tem órgãos federais como um todo, mas ainda dentro de uma cultura que é chamada cultura do desastre, e não a cultura de risco do desastre. Qual que é a diferença? A cultura do desastre, ela se foca em uma passividade em face do risco. Essa passividade em face do risco faz com que as pessoas se preocupem com a reação ao risco. Para que isso fique claro, vou pegar algo aqui nosso, eu geralmente faço isso em palestra, quem já teve palestra comigo já deve ter escutado, mas enfim. Todo mundo sem olhar para nenhum lado. Onde que está o extintor na sala? O extintor está ali. Agora a gente deve ter umas 100 pessoas aqui, deixa eu anotar, uns 80 pessoas, mas vamos pegar que se eu tivesse 100 aqui. Quem aqui na sala sabe usar, já usou extintor de incêndio? Não, peraí, eu não entendi, então. Então, se pegar fogo, quem nunca usou vai usar pela primeira vez. Vai usar pela primeira vez. Porque só o extintor de incêndio aqui não garante, imagina, tá pegando fogo, não, tô tranquilo, tem um extintor ali. Não garante.
Só que nós nos vemos seguros, não por saber usar o extintor. A gente se vê seguro porque ele existe. Só pelo fato dele existir. Eu me lembro uma vez, tá? Primeiro eu esperei minha mulher sair de casa, né? Ela saiu para ir no supermercado, eu falei com os meus 2 meninos, olha, a gente vai ter um treinamento de incêndio aqui. Por que eu falei que esperei ela sair de casa? Porque eu peguei 2 daqueles tabuleiros grandões, sabe? Aquele tabuleiro de boa. Coloquei jornal, tinha comprado jornal e falei, olha, vai ter um treinamento anti-incêndio, vou colocar o fogo aqui no jornal. De casa. No apartamento. Tem lá do prédio, meu. E aí eu disse, eles vão ter que apagar em cinema, não sei lá. Mas enfim, aquela questão de adolescente, né? Ah, não, peraí, tá, tô olhando, já sei. As pessoas morrem como geralmente em incêndios? Qual que é a causa principal da morte? A fumaça. E aí falei pro meu menino, não, você vai pegar uma toalha, vai molhar uma toalha para você, uma toalha para sua irmã. Então, se tiver incêndio, a sua tarefa é molhar uma toalha para você, uma toalha para sua irmã. Falei com a minha filha, na hora que vier o treinamento, vai ter que pegar o extintor para apagar. Aí esperei uns 20, 30 minutos, eles acharam que iam fazer, coloquei lá o jornal e coloquei fogo. Coloquei o fogo e disse, fogo na lavanderia, treinamento de incêndio. Aí vem a minha filha, como toda adolescente, celular na mão. Ela chega celular na mão. Aí como é que tira assim? Aí, na hora que ela virou e falou assim, Google, como usar o extintor de incêndio? Falei, você já teria morrido. Você já teria morrido. Aí passa um pouquinho, vem o meu menino, uma toalha, parecendo um fantasma, toalha todo molhado, andando assim, com a outra toalha na mão. Fala, poxa, também já teria tido aí algo negativo. Por quê? Porque nós não treinamos. Nós vemos o risco como se fosse algo abstrato, distante. Então, a cultura da gente é reagir depois, e não precaver. Não é a chamada gestão de risco ativa, para que aquilo não aconteça. E vem algo interessante dentro dessa perspectiva. Quem aqui está morando em prédio e o prédio já fez treinamento contra incêndio no prédio? Geralmente nenhum prédio. Nenhum. E aí tem todo... Nunca fez? Sim, exato. E por que as portas estavam fechadas? Porque as pessoas eram más? Não, porque elas imaginavam que nunca ia acontecer. A expectativa que nunca vai acontecer. Nunca. Todo mundo aqui nessa sala vai lembrar que lá no ensino fundamental, lá no ginásio, lá no ensino médio, aprendeu que o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A gente vai saber disso. A gente vai saber disso. Só que se tiver alguém com a parada cardíaca do seu lado, quem aqui na sala sabe fazer massagem cardíaca? Ah, então... Sabe? Sabe um dia, sou um dia, mas hoje com as organizações, talvez a gente passeie, cara. Eu não sei se eu tenho que fechar. Agora, fica preocupante. Uma vez que eu perguntei isso numa palestra, a menina levantou a mão e falou, você já fez o curso? Ela me disse, não, eu vi no House. Tá, então, imagina, as pessoas têm uma ideia abstrata e aquela ideia abstrata elas imaginam que é simplesmente implementar. Não é. Se alguém engasga entre nós, quem sabe fazer a manobra
Então, são pequenas coisas dentro da educação e da cultura brasileira que a gente imagina que nunca vai acontecer. E aí, respondendo a pergunta objetivamente, falta postura ativa em face do risco. Por quê? Quando a gente assimila que o risco vai acontecer, que ele é concreto, as medidas são pautadas para que ele não se concretize. É um paradoxo, porque é o que o Cassius diz. A gente tem certeza que vai acontecer, por isso que a gente toma todas as providências para que ele não aconteça. E se a gente ignora, dentro de uma forma padrão, desenvolvida no Brasil, que consiste na seguinte técnica de afastar risco de catástrofe. Geralmente, a gente aprende isso durante anos. A gente chega assim, quando alguém fala que algo ruim pode acontecer, a gente faz assim. Vire a boca para lá. A combinação entre bater na mesa e falar vire a boca para lá afasta o risco do desastre na nossa cultura. Aí a gente imagina que nada vai acontecer. Portanto, as pessoas, passando para vocês de novo, as pessoas vão ter uma convicção enorme nos cálculos matemáticos, nos cálculos tecnológicos, quando elas pegam um carro, colocam lá destino X e aparece lá no Waze, tempo estimado, 30 e poucos minutos. Você pode demorar um pouquinho mais. Você pode demorar um pouquinho menos, mas você confia naquilo. Entretanto, na hora que fala de efeito das mudanças climáticas, grande parte das pessoas dizem, eu não confio, não. Peraí, no Waze climático você não confia, mas no Waze do teu carro você confia, porque a lógica de cálculo de efeito é a mesma. E para que vocês entendam isso, essa compreensão, esse problema cultural não é só no Brasil. Para quem duvidar daquilo que eu vou falar agora, depois consulte na internet. Tá? Sites confiáveis, tá? Sites confiáveis mostram que 7% dos americanos acreditam que o achocolatado vem de vacas marrons. Sério, coloca aí, americano, tá? Estados Unidos, achocolatado, vacas marrons. Acredito. Fizeram pesquisas em escolas infantis para crianças de 7, 8 anos de cidades e pediram para desenhar uma plantação de melancia. Como que vocês acham que a melancia foi desenhada? Em uma árvore, mas sim. Isso é muito preocupante porque as pessoas perdem a lógica entre progressão de origem e fim. Quando se perde a dimensão da cadeia produtiva, os efeitos posteriores são simplesmente ignorados. E aquilo que veio anteriormente até o objeto também é ignorado. Alguma outra observação, gente? Queria parabenizar Marcelo, como sempre, pela brilhante palestra e fazer só alguns poucos comentários naquele sentido dialógico que você propôs no início. Nós estamos agora com uma nova lei de licitação em contratos. E a lei é excelente do ponto de vista kantiano para avançar na administração pública em sentido geral, mas ela tratou com um carinho, com ênfase na sustentabilidade. Então, a gente precisa traçar e pensar também a longo prazo, porque a lei 866/93 está enraizada já na cultura da administração pública, porque ela é de 93. E a nova lei é de 2001. Eu estou até com medo do que vai dar, porque do ponto de vista da administração pública federal, talvez consiga, aos poucos, dar certo, com muitas estratégias que eu vou propor. Mas, nos estados e nos municípios carentes, que não têm estrutura, como eles vão aplicar essa lei sofisticada
excelente para o meio ambiente, mas que burocratiza também as questões. Então, a minha ideia, né, é o seguinte: essa lei precisa ser difundida no âmbito da administração pública estadual, municipal e federal, mediante ações de capacitação massivas para os servidores envolvidos, para os órgãos assessorados e para a população em geral, para a sociedade civil em geral, para quem puder aprender a fazer, porque todo mundo fala aí naquele ESG, desenvolvimento, ambiente, economia, governança. Pois é, mas a gente precisa pensar muito, muito além do ESG. O ESG é o mínimo. Todo mundo repete, triple bottom, blá, 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 blá. Não. A sustentabilidade é transversal e multidimensional. Além do tripé conhecido, clássico, nós vamos ter ético, jurídico, político, estético e uma infinidade de outros que ninguém pensou ainda. Mas a gente precisa ensinar. A gente precisa conscientizar a ênfase na formação, na escola da AGU, por exemplo, né? Na capacitação constante. Porque vai demorar a mudar a cultura, que é a lei antiga de 93. Mas se a gente insistir muito, capacitar muito, encurta o tempo. E a gente tem que ensinar dessa forma que você ensina. Falando sobre a necessidade da mudança na prática, da justiça na prática. É só isso. Não concordo totalmente. Totalmente. Isso mesmo. Nós temos muita afinidade no pensamento. Sim, a mudança de cultura é o principal desafio em todas as áreas. Principal desafio. E isso também porque todos estamos ligados de forma direta e indiretamente à administração. Existe o risco hoje, cada vez mais palpável, do apagão de canetas. Porque o servidor, a servidora, por vezes, tem ótimas ideias, mas tem receio de colocar em operação por causa dos órgãos de controle que não estimulam a criatividade. Pelo contrário, o indivíduo já começa a pensar: peraí, se eu fizer isso der errado, aí a pessoa vai para mim. O Tribunal de Contas, a controladoria, blá, 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 processo disciplinar. O povo fala processo administrativo disciplinar, parece que o mundo está acabando. Precisa haver uma revisão da postura dos órgãos de controle. Sem revisão da postura dos órgãos de controle, se instala o chamado Law of Fear, que é o direito do medo, e não da eficiência. Quando a gente fala em melhorar, crescer, a gente esquece da pré-escola, a gente esquece do ensino fundamental, que é onde começa. Porque não adianta eu querer mudar a cabeça de alguém com 40 anos, se a vida toda ele escutou aquele pôr fogo no fundo do quintal, no campo, que o campo fica mais verde, ele vai continuar dando fogo. Essa sua questão é interessante, sabe um pouquinho daquilo que a gente estava pensando, mas é uma abordagem muito chamativa dentro de uma lógica do Piaget, que são os brinquedos de criança. E como que as gerações atuais abandonaram os brinquedos que demandam negociação.
que eu quero dizer com isso? Quem era menino há 15, 20 anos, tá lá, ia jogar bola, ia ter que combinar aonde o campo terminava. Não tinha juiz. Aquilo que era falta ou não era definido entre a gente. Queimada, a mesma coisa. A gente, como eu aqui, já tem brincado de queimar. Então, dividia lá e as regras eram postas em articulação. Na hora que jogou, se pegou ou não em alguém, quem definia eram os próprios jogadores, eram as próprias crianças e adolescentes. Havia uma lógica pautada no discurso e na negociação desde a tenra infância. O que se coloca hoje em um perigo enorme, pelas crianças e adolescentes hoje estarem mergulhadas cada vez mais em estruturas de tecnologia, elas não negociam. Não negociando, elas têm uma dificuldade enorme de formar consenso social, principalmente porque aquele indivíduo que está jogando no computador com 3, 4 anos, depois vai jogar no videogame com 15, 16, na hora que ele está jogando online e perde, ele simplesmente desliga sem precisar da satisfação coletiva. Qual profissional que esse indivíduo vai ser quando estiver lá dentro da sua vida adulta? Qual o potencial dele de lidar com a frustração, de ser considerado errado dentro do jogo? E isso está muito mais centrado entre uma cultura individualista do que na escola de estrito senso. Então, a gente tem um problema educacional hoje que é um problema ligado à cultura individualista que é progressivo. Tem um número enorme de pessoas que falam que adolescentes, filhos, crianças e adolescentes que falam que o melhor amigo é o pai e a mãe. É bonito escutar isso, mas é preocupante. É preocupante, porque pai e mãe é pai e mãe. E aí, na hora que fala que é o melhor amigo, isso pode ser sintomático de pouca relação de negociação. De pouca negociação. E se a gente for pensar dentro dessa construção que vai ser mantido em negociações coletivas, que todos aqui precisam de fazer, ninguém trabalha aqui sozinho, você já abriu mão de alguma coisa, seu colega de trabalho abriu mão de alguma coisa, e a tua potencialidade de negociar começou lá na infância. Se isso for perdido na infância e na adolescência, não se sabe qual vai ser a tolerância para discussões no mercado de trabalho, na vida política e na vida social no futuro. E a gente já está vendo um grau de extremismo manifesto justamente por esse nível de autocentralidade dentro das próprias opiniões. Boa tarde, doutor Marcelo. O senhor na palestra aí mencionou, né, a energia fóssil, que é uma coisa, né, secular, que a gente usa há muito tempo, mas a minha questão é mais profunda no sentido de como é que a gente vai lidar com esse conflito de que não só a energia fóssil, como qualquer outra exploração na natureza, qualquer exploração na natureza, ela é demandada por conta do consumo nosso. Como é que a gente, então, vai... Porque o aquecimento global não é só a extração da energia fóssil, é a derrubada de uma árvore, alguma coisa nesse sentido. E nós, a gente luta para não haver desmatamento, para qualquer outra coisa de exploração, mas a gente luta, muitas vezes, num sofá confortável, com 3 televisões em casa, com 2 celulares, com 3 carros na garagem. Como é que a gente vai fazer para lidar com esse conflito? Porque a gente precisa explorar para demandar o nosso consumo, o nosso conforto. Como é que a sociedade vai lidar com isso? Porque eu tenho para mim que, em última análise, o homem sempre vai demandar consumo e ele talvez se autodestruirá, tomara que não, porque o que está na raiz talvez seja, infelizmente, o egoísmo nosso individual, de consumo mesmo, que é inerente ao ser humano. A pergunta é fantástica. E ela remete à crítica da entropia, que a gente vai ter na lógica do decrescimento. A crítica da entropia diz o seguinte: imaginem um galão d'água, tá? Imagine um galão d'água, que esse galão já está para lá da metade e vai entornar. E a torneira está toda aberta. A gente está fechando a torneira, só que vai continuar enchendo. Então, uma hora vai encher do mesmo jeito.
A mudança da lógica produtiva e sair de um consumismo exploratório para um consumismo verde, em primeiro momento, é a lógica mais palpável. As pessoas não vão deixar de consumir. As pessoas vão manter o consumo. Ninguém vai querer voltar para aquele estágio anterior de ficar com a lamparina em casa. É inviável. O que se busca, então, é aumento de tecnologias verdes, estímulo de tecnologias verdes e combate a uma estrutura tida como supérflua. Aquela estrutura supérflua vai demandar, por exemplo, redimensionamento dos produtos com maior tributação daqueles produtos que tenham menor vida útil. E redimensionamento também da estrutura de trabalho, para que a estrutura de trabalho seja repensada, inclusive no patamar virtual. Deixando de forma explícita para todos. Quando a gente arquiva alguma coisa na nuvem, ou manda um e-mail para alguém, está tendo custo energético? Onde ficam arquivados todos os dados que a gente tem? Os servidores. Os servidores consomem níveis energéticos gigantescos. Já se estima que 5% dos gases de efeito estufa vão ser proporcionados por internet, por aquilo que a gente imagina que não consuma nada. E são situações interessantes, chamadas de estocagem, que levam a isso. Por exemplo, se há 10 anos alguém chegasse e dissesse: nossa, eu estou com a obra inteira do Dostoiévski em casa, e chegasse numa mesa de bar e dissesse isso, todo mundo ia falar: que legal e tudo, que legal. Um ou outro quer pedir emprestado e depois eu vou ouvir. Agora, se chega alguém e diz o seguinte: nossa, eu estou com um arquivo zipado com toda a obra do Dostoiévski, todo mundo vai se sentir bem e dizer: nossa, me manda. Aí vai mandar. Aí você vai pegar aquele arquivo, vai colocar no seu e-mail, na sua nuvem, com o objetivo de nunca ler. E vai ficar lá. Só que ele está consumindo energia. As pessoas não sabem, ele está consumindo energia. Por quê? Alguma coisa vai ter que alimentar essa estrutura. Então, o nível de informação quanto a gasto energético, o nível de informação quanto a padrão de consumo, vai identificar análises quanto à pegada ecológica. Para que isso fique claro. Uma calça jeans, quantos litros de água vocês acham que consome para poder produzir uma calça jeans? Dá um palpite aí. 5. Na faixa de 5.000 litros para uma calça jeans. Para uma calça jeans. É a pegada hídrica da calça jeans. Tá? É a pegada da calça jeans. 1 quilo de carne. Pegada hídrica na faixa de 15.000 litros d'água. A produção total, desde a geração do boi até o processo final de disponibilização. As pessoas não têm noção da carga, da pegada hídrica. Então, uma das soluções é a tributação verde, que hoje já se coloca. Quanto maior o custo ambiental, maior a tributação, para que a gente tenha recursos de reversão. E energia eólica? Tem contraindicação? Toda energia vai ter um impacto. A menor do impacto é a energia solar. A energia eólica tem um impacto grande, principalmente sobre a fauna. Quando a gente vê aquelas grandes produtoras de energia eólica no Nordeste, o nível de impacto sobre a fauna é muito grande, porque na hora que gira, pega nas aves. Soluções têm que ser produzíveis. Agora, o impacto vai existir. A nossa lógica é mitigar esse impacto. Olá, tudo bom? Gostaria de fazer 2 perguntas, que, por exemplo, o nosso consumo aqui na AGU em relação ao papel para a reposição das impressoras, retoma o que o colega aqui disse, que é sobre a questão do sustentável. Eu gostaria de entender por que o papel reciclado ele é mais caro, e minha outra pergunta é essa questão aí da reciclagem, no modo geral, né? Que são as coisas da lixeira.
Por que a gente não consegue ver a reciclagem dos vidros, né? Porque eu lembro, assim, bem razoável da época da escola, que a gente ali vê como que era o tempo que esses materiais demoravam para se decompor na natureza, né? E por que a gente não vê esse trabalho? Igual um catador de latinha, ele vê muito pouco, então não estimula nem esse processo verde. Acredito que está nessa pauta aí, ou estou enganado. Não, está certo, totalmente certo. Começando pela própria reciclagem. A gente tem um campo econômico enorme de crescimento sustentável dentro da reciclagem. Hoje o nível de reciclagem é muito baixo. Então, a quantidade de profissões que pode utilizar a reciclagem como fonte de renda, a própria reciclagem do vidro, e aí, que ser sincero, grande parte das vezes recolhem o vidro e o vidro não é posto em reciclagem por falta de estrutura para levar para a reciclagem. A mesma coisa com pilha. A gente tem hoje, salvo engano, 2 empresas para reciclagem de pilha no Brasil. Então, existe um campo para a economia verde gigantesco para ser atuado. Só que a gente trabalha ainda no capitalismo exploratório, aquele capitalismo que gera resíduo. Capitalismo verde, aquele capitalismo que produz a riqueza a partir do resíduo. Produzir a partir do resíduo é justamente trabalhar a informação para as pessoas ficarem confiantes. Sem informação, a política pública não tem legitimidade. O indivíduo vai jogar em qualquer lugar o lixo dele, imagina, não adianta colocar o vidro aqui, que eu nunca vi. E não existe nenhuma campanha explícita mesmo para aquele vidro que é posto em reciclagem. Às vezes a gente vê, é verdade, consolar vidro reciclado, mas não na proporção exata para legitimar o processo. Em relação ao papel, a gente está aqui dentro da hospitalidade, a Flávia tem até mais experiência nisso do que eu dentro da licitação, bem mais, aliás, que o custo vai variar porque a forma de produção gera um custo maior. Tá? A forma de produção gera um custo maior e a escala de produção ainda é menor. É tal como, guardar as devidas proporções, com o produto orgânico. O produto orgânico vai ser mais caro, porque a escala de produção dele é uma escala menor. Então, reverter essa lógica depende de a gente mudar a nossa base do processo produtivo e do processo de ganho de capital. O ganho de capital dentro de uma lógica verde vai combater o desemprego. Portanto, a gente produz ainda com base na geração de excedente exploratório. Para que isso fique explícito. Quem nunca pegou e chegou um produto em casa que tinha uma caixa daquele tamanho, na hora que você abriu, tinha um negocinho lá dentro. Olha o tamanho da caixa que é desnecessário. Agora, na hora que chegar uma caixa grande, as pessoas vão ser impactadas, não vão? A estética pesa mais. A estética pesa mais do que a sustentabilidade da nossa geração. Tá, claro. Como o Marcelo me citou aqui da minha experiência nas compras em geral, e de 10 anos para cá, nas compras sustentáveis, eu já vi de tudo nesse mundo que você pode imaginar. Tanto de projeto bem sucedido, de boas práticas, que a gente está tentando replicar, quanto de coisa que deu muito errada. Mas eu tenho esperança que a partir desse marco regulatório novo de licitação e contrato, as coisas vão mudar, porque ele traz uma ênfase muito grande no planejamento. A licitação só pode dar certo se ela for muito bem planejada. Porque, senão, acontece de, mesmo com boa intenção, querer comprar um papel reciclado, lá no final, dá um prejuízo para a instituição. Eu vou dar um exemplo aqui, prático, que aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu já trabalhei lá, mas não foi nessa época, não. Foi depois, que eu já estava na GEUSP. Começaram a falar, olha, a gente precisa se envolver na questão da sustentabilidade,
vamos comprar papel reciclável. E aí eles fizeram uma mega licitação com muito papel reciclável. Tudo foi indo muito bem. Chegou tudo certo. Mas na hora de usar, o que eles viram? Que o modelo de impressora que eles tinham lá era incompatível com o papel que eles compraram. Não teve desperdício. Por quê? O papel foi todo para a escola judicial, na EGF, do Tribunal de Justiça. Mas aí eles aprenderam. Aprenderam a lição. Não é sair fazendo. A sustentabilidade está na moda, vamos fazer. Sustentabilidade é coisa séria, muito séria. Precisa planejar. Senão, ao invés de conseguir um ganho em termos de sustentabilidade, a gente vai causar um prejuízo para o erário, que está gastando, mesmo com boa intenção, gastando errado. É isso. Marcelo, chegou uma pergunta aqui pela internet, Eduídes, ela perguntou assim: procurador, o senhor também não acha que a sociedade ainda está muito passiva diante de tanta divulgação sobre os problemas e a sustentabilidade? Por exemplo, a notícia que a reciclagem ainda está em baixa. Quem faz a separação de resíduos em casa visando a reciclagem de materiais? Todo mundo composto, sem dúvida, tem razão. A gente poderia estar em níveis muito maiores, né? Em vez de perguntar uma pergunta, está correto nisso. O ponto de crítica é que as análises têm que ser sistêmicas. Então, nós precisamos de pensar qual é o estímulo real e qual é a efetividade que a pessoa que leve o bem para a reciclagem ou que separe o bem para a reciclagem vê de retorno. Nós vivemos numa sociedade da desesperança, do desencantamento. A Charles Taylor coloca, a maior parte das pessoas vive desencantada perante a realidade. Se elas não tiverem uma identificação daquilo que vem de retorno, aquela expectativa é uma expectativa que não vai alcançar a sua confiança na prática. Colocando para vocês de forma bem palpável. Acredito que a maioria seja de Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte tem o nosso aterro sanitário. Quem é que sabe que o aterro sanitário de Belo Horizonte produz energia elétrica? Olha só, poucas pessoas. O aterro sanitário de Belo Horizonte produz energia elétrica. A energia elétrica do aterro sanitário de Belo Horizonte, em via de produção de metano, etc., alimenta centenas, acho que já passou de milhares de residências. Milhares de residências. Com base na tecnologia do aterro sanitário. Só que a gente não sabe disso. Na hora que a gente não sabe disso, a gente tende a desencantar-se, né? Ao invés da gente simplesmente ver lá no NetGeo, aquilo que se faz na Cidade Verde, lá na Alemanha, na Holanda, etc. Se a gente tivesse acesso ao que se faz no aterro sanitário de Belo Horizonte, estimularia mais ainda a coleta seletiva correta. Já o aterro. É fantástico. É bom. Parabenizar, Marcelo, pela brilhante exposição. Eu queria, se possível, te ouvir um pouquinho sobre algo assim, que eu tenho pensado. Eu vejo que muita da conscientização da importância de enfrentar essas questões ambientais ocorre nas pessoas quando mexem no bolso, né? Você citou aí o quanto os desastres ambientais custam bilhões, né? Podem custar bilhões aos cofres públicos.
E, mais recentemente, eu tenho visto uma tendência de precificação dos danos ambientais, monetarização de externalidades ambientais negativas. Hoje em dia, por exemplo, se você pega um voo de Belo Horizonte para Brasília, a depender da companhia aérea, você vai receber um e-mail te convidando a neutralizar a emissão de carbono do trajeto. Um dia, por curiosidade, eu fui clicando e chegou ao final, tantos, não lembro a unidade de medida de carbono foram produzidos, e se você quiser neutralizar, paga tanto, R$70, 80. Ou seja, já há uma tendência de precificação a ponto de se tornar, talvez, um novo ativo financeiro. Né? Empresas que emitem carbono vão ter que futuramente compensar isso. Né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tem alguma leitura, algum estudo mais aprofundado sobre esse tema? Dentro da própria economia ambiental. A gente tem coligado a ele também um autor muito interessante chamado Henrique Leff. O Henrique Leff ele vai trabalhar tanto a absorção da precificação quanto a mudança das bases de geração de ciência. Na hora que a gente muda as bases de geração de ciência, tem que ser valorizados também os conhecimentos das populações tradicionais que vão ser precificados. Então, a precificação hoje é pensada em grande medida, por exemplo, a floresta. O quanto que gera de lucratividade, entre aspas, uma árvore em pé. Porque somente vamos ter preservação para a flora como um todo, para a fauna como um todo, quando as pessoas assimilarem que a árvore em pé vale mais do que a árvore já deitada, já pós-vender florestamento. Essa dimensão também é interessante. Alan Scott, tá? Tem um livro de economia ambiental dele muito legal, e ele trabalha a seguinte base: qual que vai ser o estímulo dentro do benefício marginal social da atividade para dentro da floresta. Por exemplo, hoje se tem que a produção de açaí por hectare ela é mais lucrativa do que a produção pecuária. Se a gente for levar em conta, essa estruturação é muito mais lucrativa. E para sair dessa base não precificada, precisa se coibir os comportamentos ilícitos. E aí vem um papel importantíssimo da AGU, porque grande parte das ocupações na Amazônia que vão para o deflorestamento são em áreas públicas. Se desmata em áreas públicas, se coloca o boi na área pública, e aí, a partir disso, a lucratividade é maior, porque aquela área já não é do indivíduo. Então, ele é um grileiro dentro daquela área. A regularização jurídica é o primeiro passo. Passando pela regularização jurídica, estímulo de monetarização do custo ambiental, do passivo. Entendeu? Fica interessante isso porque se a gente pensa hoje uma empresa que vai comprar algo, por exemplo, a empresa vai incorporar outro, ela fala de passivo tributário, ela fala de passivo trabalhista, mas ela ainda não fala de passivo ambiental. O passivo ambiental ainda é ignorado. E o passivo ambiental da atividade. Dentro tem um relatório muito legal da ONU, que é Who Cares Win? Quem cuida ganha. E aquelas empresas que não entrarem no ESG vão estar formando um passivo ambiental lá na frente. Então, os acionistas vão sair daquela empresa. Porque se eles continuarem naquela empresa, eles vão ter um prejuízo econômico lá na frente, dentro da lógica da precificação. Mas vai encontrar muito, depois se quiser eu te passo alguns autores, dentro da economia ambiental. Esse ponto que você está tocando é importantíssimo, porque na seara jurídica, para quem não é da seara jurídica, a gente tem um problema que a gente só estuda direito. Hoje não dá mais para quem viver estudando só o direito, quem é da área jurídica. Tem que estudar economia, tem que estudar ambientalismo, tem que estudar sociologia, senão a gente fica confinado hermeticamente a um filtro do saber. Agradecemos ao doutor Marcelo e convidamos a Edina Campolino, que é responsável pela divisão de administração. Pessoal, agradecer a presença de vocês aqui nessa brilhante palestra que eu adorei. Surgiu vários insights aí para outras palestras, né, com a ajuda da doutora Flávia. E falar para vocês, né, que nós da SAD estamos aí preocupados, né, com os assuntos atuais
e tentando trazer para vocês, né, como todas as outras divisões aqui do prédio, palestras que atendam aos nossos franceses e principalmente, né, que colaborem aí com informações úteis, né, para a vida de cada um. Então, falar para vocês que no dia 25, ainda desse mês, faremos aí a comemoração do Dia do Servidor, né? Então, aí algumas surpresas, algumas ainda precisando ser confirmadas, mas eu já convido, daqui a pouco a gente vai divulgar o horário certinho, mas vai ser um encontro muito bom e eu convido desde já que vocês participem. No dia 31, último dia do mês, a gente vai ter palestras focadas aí em comemoração do Outubro Rosa. A gente distribui hoje as frutinhas rosas alusivas ao Outubro Rosa, e a gente vai trazer aí, em parceria com a GEAP, uma médica, ainda também não confirmou o nome, mas que vai tratar efetivamente de doenças que acometem mulheres, né? Mas todos estão convidados, porque a gente sabe que principalmente o câncer de mama, né, já está aí atingindo a população masculina. Então, também vamos divulgar o horário, tá dependendo da disposição da médica lá do Hospital Socorro, e a gente vai tramitar aí os e-mails informando, né, os horários, né, os dias já estão reservados, mas a gente vai confirmar depois através de e-mail os horários, tá? Agradeço de novo a participação de vocês, principalmente o brilhantismo do Dr. Marcelo. Obrigado mesmo e passo a palavra. Agradecemos a presença de todos e convidamos para um café no espaço Iara Tupinambá. Eu todos uma excelente tarde.